Conheça o poder das línguas. Hoje vou compartilhar 3 motivos para você falar e orar em línguas e também 2 chaves espirituais. Então, ouça até o final. Primeiro ponto: falar em línguas. Quando você fala em línguas, você fortalece você espiritualmente. Quando você nasce de novo e é cheia do Espírito Santo, entenda que o poder de Deus passa a residir em você. E esse poder é ativado quando você fala em línguas. Pois aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. 1 Coríntios 14, verso 4. E quando você fala em línguas, você está construindo e edificando o seu homem espiritual. Quando você fala em línguas, você está se edificando e despertando o poder de Deus que reside dentro de você. Quando você fala em línguas, você está falando mistérios em seu espírito. E saiba que falar constantemente em línguas é a solução para a timidez. E se alguma vez você ficar tímido, comece a falar em línguas. Porque como cristão, saiba que Deus não te deu um espírito de temor, mas de poder e amor. Então, primeira chave espiritual: ative o poder de Deus dentro de você falando em línguas. Quer ativar o poder que está dentro de você? Então comece a falar em línguas. Essa é a primeira chave espiritual. Agora vamos para o segundo ponto: falar em línguas. As línguas, elas são transmitidas ao seu espírito através do Espírito Santo, e essa é uma linguagem espiritual que você não pode aprender com a sua mente natural. E é com essa linguagem espiritual que você pode se comunicar com Deus. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 14, verso 2, diz assim: o que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende. Então lembre-se que nós somos um espírito que habitamos em um corpo. Funciona assim: o seu corpo entra em contato com o reino terreno e físico, mas já o seu espírito, ele entra em contato com o reino espiritual. E o reino espiritual é acessado através do seu espírito. E para você se comunicar no reino espiritual, você tem que usar essa linguagem espiritual, as línguas. E todas as vezes que você fala em línguas, você consegue acessar mais rápido o reino espiritual. Então, falar em línguas é uma grande bênção para quem quer e deseja crescer mais espiritualmente. Terceiro ponto: falar em línguas. Quando você fala em línguas, você consegue exercitar melhor a sua fé. E quanto mais você fala em línguas, mais comunhão você tem com o Espírito Santo. Por quê? Porque você está falando através de um dom do Espírito Santo, o dom de línguas. E o apóstolo Paulo, o grande apóstolo de poder, que teve todos os dons espirituais e falou e escreveu sobre eles e foi usado poderosamente por Deus, ele entendia e compreendia o poder do dom de línguas, o poder de falar em línguas. Por isso que ele mesmo disse lá em 1 Coríntios 14, verso 18, ele disse assim: eu dou graças a Deus por falar em línguas mais que todos vós. Paulo entendia o poder do falar em línguas. Então guarde agora essa segunda chave espiritual. Para aumentar o seu poder interior, comece a orar mais em línguas. Quer aumentar o seu poder interior? Ore mais em línguas. Essa é a segunda chave espiritual. E quanto mais você orar em outras línguas, mais o poder de Deus virá. Mas para isso, você precisa orar bastante, para que o poder de Deus se manifeste.
Não seja aquelas pessoas que dizem: ah, eu oro em línguas, mas ora apenas alguns minutos. E enquanto ora esses minutos, está o tempo inteiro sendo distraída com coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então você precisa, saiba, você precisa reservar um tempo sim do seu dia para poder orar em línguas. E quanto mais tempo você passa orando em línguas, mais a fé é liberada em seu espírito. E você então começará a se mover no sobrenatural. Então passe tempo de qualidade falando e orando em línguas. Este é o segredo. Por quê? Porque falar em línguas libera e desbloqueia o poder que está dentro do cristão. Então, se você realmente deseja ver o sobrenatural de Deus, comece hoje a orar mais em línguas. E lembre-se, não é por força nem violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, acenda a chama do seu espírito, falando e orando em línguas. E se você não fala em línguas, busque por esse dom, o dom de línguas, porque a Bíblia diz lá em Mateus 7, versículos 7 a 8, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Este é o segredo. Peça, busque e bata até receber. E não desista até receber, até conseguir. Não desista. Amém? E se você já fala em línguas, então comece hoje a orar mais em línguas para alcançar níveis espirituais maiores. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Até o próximo vídeo. Shalom. Mais forte, vai enchendo, enche. Deus te separa hoje, querido. Deus te separa hoje para uma grande obra. Essa é a unção do Espírito Santo. Deus separa ela hoje para uma grande obra na terra. Essa é a unção do Espírito Santo sobre essa jovem. O Espírito Santo também é Jesus sem fronteiras, Jesus sem limitações. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda, é aquele que nos ajuda a ter fé, ele que nos ajuda e nos ensina a orar. Por quê? Porque é o Espírito Santo que conhece o caminho para nós chegarmos à presença de Deus. E na oração, ele nos guia. Na adoração, ele nos revela a Jesus, fazendo Jesus real para nós. É o Espírito Santo que nos ajuda a caminhar em santidade. Por quê? Porque ele é o Espírito da santidade. É ele que rompe e quebra as cadeias do pecado que muitas das vezes nos envolve. O Espírito Santo é que nos dá a revelação que está contida na palavra de Deus, na Bíblia. Por quê? Porque sem o Espírito Santo, você apenas lerá a Bíblia e terá apenas informações. Mas quando você lê a Bíblia com o Espírito Santo,